Existem questões existenciais e emocionais. A primeira está muito mais ligada à nossa vida, o questionamento da nossa existência, o sentido da vida. É uma questão puramente, quase que filosófica, espiritual. Isso nos faz refletir o sentido que nós temos, como que nós temos que aproveitar o nosso tempo, o que nós temos que fazer. Mas isso é algo que as pessoas têm que procurar dentro de si, porque é a profundidade do nosso ser. E as questões emocionais são coisas que, muito embora as questões existenciais passem para ela, mas são coisas do cotidiano e coisas que vão se acumulando no nosso ser. São experiências boas e experiências que podem ser dolorosas. Então hoje eu vou contar um fato que aconteceu, também há muitos anos atrás, de um trabalho espiritual que eu estava fazendo, e tinha um rapaz assim meio novo, devia ter uns 22 anos mais ou menos, e foi com o pai no trabalho. E no meio do trabalho, ele começou a ficar numa agonia lá e começou a ficar com... O emocional dele começou a eclodir, ele entrou num estado assim meio de sofrimento ali e acabou indo lá para fora da igreja, desse trabalho, e estava realmente sofrendo muito. Então eu tive que sair do trabalho, tive que dar uma assistência a ele, estava lá com o pai dele, mas a situação não se resolvia. E naquele dia, naquele momento ali, naquele trabalho, eu tive que fazer um trabalho investigativo para saber o que estava gerando aquele sofrimento dele. Então eu fui aos poucos tentando entender, e o pai estava lá do lado, e o pai dele não era uma pessoa assim, pode dizer que tinha um comportamento muito normal perante a vida, ele tinha uma visão assim um pouco, eu diria assim, um pouco paralela assim, da realidade. Mas enfim, era o jeito de cada um. Mas eu sei que à medida que a coisa foi aprofundando, o sofrimento dele aumentando, eu fui tentando entrar na questão dele, daquele sofrimento dele, para ver o que eu poderia fazer para ajudá-lo. E num determinado momento eu consegui pegar a linha do processo dele, até que eu cheguei no ponto nevrálgico de tudo. O rapaz simplesmente, além de não ser batizado, porque isso é uma coisa também normal, que muita gente não é batizado, mas o pai dele simplesmente não deu nome para ele. Ele não tinha nome. E é uma coisa assim, até foi uma coisa inusitada, porque a gente nunca imagina que alguém não possa ter nome, né? Então ele poderia ser chamado de qualquer coisa, né? E eu sei que aquilo dali, naquele momento, gerou uma crise de identidade nele, que foi um negócio que gerou um sofrimento enorme. Aí a solução ali foi relativamente simples. Eu perguntei para o pai dele e a ele que nome ele gostaria de ter, que nome que ele se sentiria bem. Aí ele declinou o nome. Aí eu, naquele momento ali, eu o batizei e dei aquele nome a ele. E, por incrível que pareça, assim que ele ganhou o nome dele, foi batizado, o sofrimento dele acabou. Ele simplesmente, parece que ele ganhou uma alma nova e ficou super bem. Então vocês veem o que é a crise de identidade de um ser humano, a importância, às vezes, de uma coisa tão simples que a gente nem pensa que possa existir, mas o que é a força de ter um nome, da gente preservar a nossa identidade, coisa que nossos pais têm que dar a gente com todo amor e carinho, e nós temos que zelar por isso.